Segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, uma publicação do Ministério da Saúde, nos 2 primeiros anos de vida, frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de açúcar. Presente em grande parte dos alimentos ultraprocessados, o açúcar também pode ser encontrado em achocolatados, gelatina com sabor, iogurtes, balas, chicletes, biscoitos, bolacha doce, entre outros produtos. Esses alimentos citados acima geralmente têm uma identidade visual repleta de elementos que remetem ao bom crescimento e desenvolvimento na infância, o que pode induzir os pais a acharem que são alimentos saudáveis. Mas são não. Pensando nisso, a gente recebe aqui na nossa casa a pediatra a doutora Camila Terra, que vai esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda! Já tem uma mesinha aqui que a gente vai passar reto nela agora. E depois a gente volta a falar. Seja bem-vinda, doutora! Obrigada, boa tarde, Viana. Boa tarde! Quando a gente fala de açúcar, a mamãe, quando está grávida, ela já consegue passar alguma coisa para o bebê, doutora? Totalmente. A gente tem até uma orientação de resumir, assim, de reduzir bastante o consumo dos açúcares antes de engravidar. A gestante, tudo que ela come, aquilo ali, tudo está sendo nutrição para o bebê. Então, a percepção do paladar, dos sabores, não começa na hora que a criança prova um alimento. Desde o ambiente intraútero, pelo líquido amniótico, aquele líquido que está dentro ali da barriga, aquilo, o bebê já tem a percepção do sabor ali. Então, muito do que a mãe está comendo, tanto durante a lactação, né, pelo aleitamento, o aleitamento também, o leite materno, ele é rico em sabores, tem diversos sabores, não é um sabor único. É igual um leite de vaca, que tem aquele sabor. O leite materno, ele também muda o sabor, de acordo com a alimentação materna. Então, é muito importante os bons hábitos antes de engravidar, durante a gravidez, durante a amamentação, em especial depois que a criança começa a comer. Que a gente realmente pede, implora, para que não tenha nenhum aditivo de adoçar o alimento, né? Porque o bebê, em especial os menores de 2 anos, eles estão na fase de aprimorar o paladar, né? Tá ensinando, tá treinando a língua, tanto a mastigar quanto a perceber sabores. Aí o açúcar vem para acabar com tudo isso, né? Tudo isso. E até chegar aos 2 anos, nada de adoçar nada, né, doutora? Nada. Na verdade, todo alimento, por si só, ele tem o seu açúcar, né? O que dá um paladar mais adocicado que outro. Uma batata doce, uma abóbora, uma batata baroa, uma cenoura, beterraba. O próprio abacate, né? Às vezes, para o nosso paladar de adulto, não tanto, mas tem também, né? Até o arroz, ele tem o seu açúcar natural. Então, o açúcar, quando ele é natural, a criança aprende a sentir prazer no chuchu, na beterraba, na cenoura, no brócolis, para construir bons hábitos. E aí, quando a gente adoça um suco, por exemplo, a gente também até mascara o sabor, né? Igual o nosso cafezinho com açúcar. O nosso não é com açúcar, né? Não. O meu não é. O meu não. Perde o sabor, mascara todo o sabor. E a gente perde todo esse elaborado que cada alimento dá. Mas o açúcar é muito pior que isso, né? O açúcar tem um estudo grande já, bem intencionado, bem comprovado já, do malefício e do vício que causa, assim como uma droga ilícita que é a cocaína. Porque é viciante o açúcar, né? Aquele docinho, você começa a criar aquele hábito, é difícil depois ficar sem. Daí todo dia você precisa, né? Todo Parece dia. Comer alguma coisinha docinha. Depois do almoço preciso. E aí isso vai aumentando com a criança também. É um vício mesmo, exatamente. E a criança cada vez quer mais. Então chega uma hora que o biscoito não pode nem ser aquele normal, tem que ser o recheado. O recheado tem que ser aquele de morango, aquele de chocolate, tudo é muito ruim, mas a escala só vai aumentando, né? A criança vai precisando e requerindo cada vez de um paladar mais doce. E depois não sabe mais aproveitar qualquer outro tipo de paladar, né? É inato, assim, do ser humano. A nossa evolução, ela tende já para um paladar mais adocicado. Então, o leite materno, ele tem bastante lactose, que é o açúcar, o carboidrato do leite. Ele também já tem uma percepção um pouco adocicada. Mas a gente não deve aprimorar tudo isso com açúcar refinado. Tem mel, doutora? O mel para menores de 1 ano é proibido mesmo, por um risco de uma doença, né? Que chama botulismo. Mas mais do que isso, o mel é açúcar. Mesmo não tendo muito processamento, açúcar de coco, açúcar mascavo, é açúcar.
houve um processamento para chegar até ali, mas mesmo o mel, ele inibe totalmente o sabor da banana, do abacate, né? Então a gente pede para que não adoce mesmo. E tem muitas famílias que conseguem, com 3 aninhos, a criança nunca consumiu açúcar, né? Que bom. Mesmo. Bala, nunca nem viu, sim, né? Pirulitos, tudo mais. Mas o açúcar, ele é escondido em outros alimentos, que a gente vai mostrar depois, né? Boa, porque a gente acha que às vezes o açúcar é só aquele que a gente está colocando ali, e não, tem açúcar em muitos outros alimentos. E qual seria o pior malefício do açúcar na saúde das crianças, doutora? O risco para péssimo hábito alimentar, e isso inclui obesidade, diabetes tipo 2, que infelizmente tem sido cada vez mais frequente, né? Todas aquelas doenças crônicas que podem ser provenientes, disparadas por péssimos hábitos, o açúcar está junto, né? Mas os alimentos que são ricos em açúcar também têm outros conservantes ruins, aditivos ruins, e eles podem estar associados até a câncer, né? Gente, é então é um efeito em cascata, sabe? Uma coisa puxa a outra. E aí a gente vai antecipando doenças, exatamente, né? Porque se desde cedo já tem uma alimentação que não é boa, você está antecipando esse período ruim sim, aí, que nem precisaria acontecer. Sim, mas exatamente, eu fiquei sabendo que você faz um pãozinho muito especial e a gente tem até um videozinho. Vamos assistir antes da gente ir para nossa bancada. Vamos lá. Vamos mostrar para a tia Maiara a receita que a gente vai mandar para o Santa Receita, que é essa que a gente já está fazendo aqui, ó. É muito bom. Pãozinho de batata doce com chia, se quiser, não precisa colocar, né? Mas é muito delicioso. É bom o pãozinho? Ele fica chorando enquanto o pão não fica pronto. Ó, a gente tem frente de forno. Você quer pãozinho? Cadê o pão? Gente, que gostosura! 1 aninho, né, doutora? 1 ano e 2. Não pode ver nem o forno ligado, que já sabe que vai ser o raio do pãozinho. Ele quer. Gente, essa receita do pãozinho vai para o nosso Instagram, para as crianças e os adultos também, não é, doutora? Com certeza. Ele fica tipo um pãozinho de queijo, né? Parece muito o pão de queijo, e dependendo do tubérculo que a gente usa, seja batata doce, a mandioca ou a batatinha baroa, que é a mandioquinha, a gente consegue deixar um pouco mais adocicado ou menos adocicado. A gente consegue mudar um pouco o gostinho, assim. É bem gostoso, delícia. bem facinho. Adorei. Bem facinho. Mas e aí, essa mesa que a gente... Ah, ele tá aqui, ó. Tá aqui. Essa mesa. O que a gente tem nessa mesa, doutora? A gente tem aqui alimentos muito corriqueiros, certamente está na mesa, na prateleira de muitas famílias aí de casa. Muitas das vezes na lancheira da criança para a escola. E infelizmente não deveria, e a gente consegue viver com isso aqui, ó, muito bem, daqui para cá. Esses alimentos aqui, eles são muito ricos em açúcar. Então o pão de forma, por exemplo, tem bastante açúcar. A gente tem que aprender a ler rótulos, né? E lá nos ingredientes, o primeiro componente é a farinha. Farinha de trigo, seja, né, integral ou não. E o segundo componente, açúcar. Então pode ver que o pão de forma, esse branco, ele é mais adocicado, né? É mesmo. Assim como a bisnaguinha e os outros pães que vão inventando, né? Tipo brioches, que são riquíssimos em margarina, em açúcar. E são mais fofos, porque tem mais gordura, né? Pior. E aí é um alimento que habitualmente você acha que não tô comendo açúcar, é o café da manhã e o café da tarde de uma criança, né? O açúcar, até aproveitando o gancho, Biane, ele está muito associado com aquele impulsionamento, aquele comportamento mais hiperativo, porque ele excita. Né? A gente vê, né, depois de um aniversário, as crianças ficam super excitadas. Acelerada, porque comeu brigadeiro. Exatamente. Isso Exatamente. Então, não é só aquela sensação. Se ela já é hiperativa, dependendo do que ela está comendo, ela vai ficar mais, né, doutora? Muito mais, sem foco. Agora pensa, um pãozinho de forma super inocente, para um lanchinho da escola, qual o grau de concentração que essa criança tem depois de um alto índice de carboidrato com muito açúcar? Né? Não tem, gente. Difícil. Que interessante. E essa coisa do açúcar, às vezes também não está escrito açúcar, mas tem o demerara, o xilitol também, sim, tudo escrito no rótulo. Xarope de glicose, né? Pra gente ler bem. Exatamente. O que mais que a gente... Nem esse aqui. Ai, credo, esse aqui... esse aqui, assim, esse leitinho que é fermentado, que, né,
dizem que é muito bom para a saúde intestinal, ele não tem nada de bom. Inclusive, a cepa dele de probiótico é uma única cepa, uma quantidade pequena, não dá saúde intestinal, pelo contrário. A quantidade de açúcar que tem nesse produto atrapalha muito a saúde do nosso intestino, tá? E agora eu lembrei de um outro malefício do açúcar pra gente, né? Ele atrapalha o crescimento das boas bactérias, que é a nossa microbiota, que tanto hoje se fala, né? Então, as bactérias patogênicas, as bactérias que a gente não quer em altas cargas, elas crescem com a presença do açúcar. Então, isso aqui não, isso aqui vai atrapalhar a saúde do intestino, de jeito nenhum. É um alimento que é caro, né? Porque a gente vê a alimentação funcional, saudável, ela tem um custo baixo. Ela precisa de organização, né? Ter alguns ingredientes, não muitos. Não né? muitos. Esse, por exemplo, esse pãozinho, ele é bem simples de fazer, mas a gente tem que estar aberta, né, para essa vida mais contra a maré, né? A maré dos industrializados vem envolvendo a gente tem que sair dessa maré, mas não é difícil. Esses alimentos, eles são caros, em especial pelo dano que oferece, né? Exatamente. Não é aquela coisa que você fala assim, eu vou pagar caro, mas vai me fazer bem. Não vai, não vai te fazer nada bem. Tem perguntinha pra você, não tem, Léo? Temos uma perguntinha. E a pergunta é boa, hein? Luciene, o que fazer quando os avós dão alimento com açúcar para as crianças e não entendem que faz mal para elas? Boa pergunta. Ah, isso é difícil, hein, doutora? Me apertaram com essa pergunta, né? Assim, a gente brinca, né, que os pais educam e os avós estragam, né? Por muito tempo, esses avós, eles não tiveram, né, ao longo da infância deles contato com isso. E é uma forma de agrado a gente dar um doce para uma criança ou um produto de fácil consumo, de fácil aceitação. A criança vai gostar, né? Mas eu acho que nada mais que um diálogo e uma oposição, né? A gente, como pais, a gente realmente sabe o que é melhor. E acho que depois dessa pauta de hoje, os avós também que estão assistindo o programa vão parar de comprar esses alimentos, mas a gente tem que deixar o diálogo bem aberto. Não está causando bem. Isso gera uma quebra da rotina, um hábito novo adquirido ruim. Não é também só um dia que consome que vai ter o problema. Isso, nas crianças maiores de 3, de 5 anos, isso pode ser consumido por um dia em exceção. Mas será que a criança vai parar nesse dia? Ela vai sempre querer, né? E casa de vó, a gente sabe que é tudo liberado. Não está liberado, né? Tanta qualidade quanto a quantidade. Então, realmente, a gente tem que fazer um acordo com essas avós aí. Para poder ficar todo mundo bem. Lembrando, minha gente, que quem faz a compra em casa são os papais, né? Sim. Então, se não tem... Não passa vontade. Não vai passar vontade, não é? Então é bom a gente pensar um pouquinho nisso. E a gente tem essa mania de agradar com comida. Sim. É normal, a gente aprendeu carinho, isso, esse carinho. Mas vamos tentar escolher só um pouquinho melhor, não é? Mas muito mais carinhoso fazer um pãozinho, né? Do que comprar uma coisa pronta que realmente é muito ruim, né? Danoso. Com certeza, com certeza. Doutora, muito bom. Seja bem-vinda sempre na nossa casa, viu? Muito obrigada. Adorei o vídeo fofo do Lucas. Lembrando em casa, essa receitinha vai estar no nosso Instagram, tá bom? Aproveita, anota, faz e depois conta pra gente, né, doutora? Isso mesmo. E ó, entra também no Instagram da doutora, @doutora Camila Terra. Tudo junto, viu? Maravilhoso. Isso mesmo.